Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Ontem foi um dia maravilhoso, foi um dia festivo, onde nós comemoramos o nosso 14º melhor, aniversário de ministério da palavra. Então é bom poder contar um pouco da minha vida para vocês terem ciência, né? Os jovens que estão chegando aí agora, né? Tivemos a participação especial do obreiro Tiago, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção mesmo, né? Senti muito feliz com a oportunidade de falar para vocês desses 14 anos de ministério e um pouco da minha trajetória, né? Como eu cheguei até aqui, né? Queridos, eu vou falar hoje, né? Vamos voltar à nossa programação, mensagem, né? Sobre o bom combate da fé. O bom combate da fé. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês, em Coríntios capítulo 10, versículo 4, que diz: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nós já falamos aqui, nós já proferimos que o cristão, a arma do cristão, ele não é um 38, não é uma faca, não é um facão, não é uma PT, não é uma pistola, não. A arma do cristão é a oração, é o louvor, é o jejum, é o silêncio, é você buscar a Deus na beleza da sua santidade. Então, o bom combate da fé, você precisa saber as armas que você vai lutar, né, contra o adversário, e sabendo que o seu adversário não é a pessoa humana, não é o homem em si mesmo. O seu adversário é os principados e potestades. Agora, claro que tem muitas pessoas, né, que o diabo usa. Tem muitas pessoas que o diabo são cavalos do diabo porque se permite ser usado pelo mesmo. Se permite ser usado pelo capiroto, né? E muitas dessas pessoas elas estão cativas, né? Muitas pessoas estão com as mentes cativas. E voltando um pouco, né, nesse 14 anos de ministério, então o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido o seguinte, que nós devemos lutar nas armas espirituais, que é a oração, que é o louvor, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou uma coisa seguinte: antes de tudo, orar. Antes de tudo, orar. Ou seja, a despeito daquilo que eu tenho que fazer, eu devo orar. Eu tenho que entregar diante de Deus. Você já viu aqui, Deus me deu várias mensagens, né? São mais de 250 mensagens aqui só no YouTube. E você pode vasculhar que você não vai ser curado aqui de várias mazelas pela palavra de Deus, né? Então, queridos, você precisa entender o seguinte, que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que estão na região da maldade. Ou seja, você vai fazer aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. Ah, pastor, mas fulano disse que eu não sou, que eu não tenho, que eu não faço. Ele diz, é o problema dele. Ele está sendo guiado pelo demônio e você não pode ouvir a voz do demônio. Você tem que ouvir a voz de Deus. É isso sempre que eu falo. Você não pode ouvir a voz do demônio e tem que ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você é mais do que vencedor, né? Eu estava vendo um pastor chamado Chris Oyakhilome, um pastor americano, africano, né? Na África tem sempre grandes pastores, sempre grandes homens de Deus, e ele falando sobre a questão de duas coisas que nós vimos falando aqui nesse canal, que é o discernimento, né? E o conhecimento em amor. Ele até falou sobre a questão da palavra julgamento, e a palavra julgamento ali quer dizer no original discernimento. Porque, querido, nós precisamos de discernimento do Espírito. É como eu tenho uma questão, fazer igual o Neo Barreto, né? Eu tenho uma questão hoje em dia com os cristãos, e muitos cristãos, queridos, são cristãos Nutella. Meu Deus do céu.
são cristãos que têm se deixado de levar pelo presente século, são cristãos que não sabem fazer uma distinção entre algo que é coerente, ético ou não. São cristãos que não sabem se posicionar, não sabem ter uma postura diante do que é do mundo, que é da pertence ao reino de Deus. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração. Por isso que Deus me chamou para a questão da sã doutrina, para a questão do dogma da sã doutrina. Então, queridos, eu percebo também que os cristãos eles não sabem lutar, né? Eles lutam na arma da sua força, né? Eles lutam na arma da sua força. E a força que nós lutamos é a força do Senhor. Nós devemos lutar na força do Senhor e na força do seu poder. Porque é Deus que nos... Tem um versículo que fala o seguinte, que eu até vou colocar posteriormente, que Deus, segundo as suas riquezas, né, suprirá toda a necessidade em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então, queridos, você precisa entender, compreender que sua necessidade é suprida por Cristo. Toda a sua necessidade é suprida por Cristo. Em Cristo você tem a redenção, né, da sua vida, tem a solução para o estresse, a solução para a ansiedade. Eu fico olhando aqui hoje, meu Deus. Hoje em dia, para você ter ideia, hoje em dia a ansiedade assola o mundo todo. Queridos, deixa eu te dar uma dica aqui. Jesus, tem assunto que Jesus falou de forma subjetiva. Tem assuntos que Jesus não tocou. Mas na ansiedade, tanto Jesus e o apóstolo Paulo meteu o pé na porta. Mas falou e falou com vontade. Então, queridos, que até um cristão, um mundano, ele ande ansioso. E quando eu falo ansioso, queridos, porque todos nós somos ansiosos, né? A ansiedade é boa. Quando a Bíblia fala ansiedade, é a forma crônica de ser, porque o ser humano ele é ansioso, o ser humano ele tem estresse, o ser humano que é natural do ser humano, né? O ser humano, nós não somos feitos de concreto, de ferro, nós não somos feitos de aço, não, querido. Nós somos seres humanos. Como diz um pastor falando, nós somos, antes de ser homem de Deus, nós somos homens. Mas nós somos homens de Deus. Como você vê na Bíblia, o homem de Deus é um homem de Deus. É um homem que ele tem princípios, propósitos, tem éticas. Ele foi transformado pelo Espírito Santo para ser um homem de Deus, né? E um homem de Deus, ele tem as suas nuances, né? Não é questão, não tem nada a ver com relação ao pecado, mas ele se entristece, ele sente dor. Se o próprio Jesus se entristeceu, o próprio Jesus teve dores, o próprio Jesus ficou angustiado, amargurado, né, estressado, em certa forma até ansioso, né? Por quê? Porque isso é natural do ser humano, né? Isso é natural do ser humano. Agora, o que não pode é isso prevalecendo sobre a sua vida. Você tem que jogar tudo diante de Deus, levar tudo para Deus, né? E a ansiedade é clássico, é uma matéria clássica que tanto Paulo e Jesus disciplinou a matéria. Tanto Paulo quanto Jesus disciplinou a matéria em relação à ansiedade. E em relação também ao estresse. O apóstolo Paulo ele foi muito contundente e forte, né, contra o estresse. O próprio Jesus também. Por exemplo, quando Jesus fala: olhai os lírios dos campos, não semeiam nem cegam. Jesus está falando sobre o quê? Sobre estresse e ansiedade. Então, o que a gente precisa entender é para a gente compreender, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus tem resposta para tudo, né? E nesses 14 anos que Deus nos deu como pastor, como homem de púlpito, né? Porque homem de Deus já era, mas homem de púlpito, de uma forma mais oficial, né? Reconhecida pelos homens, porque isso conta e conta muito, né? Isso conta e conta muito. Deus ele tem nos dado uma direção de quê? De abençoar as pessoas, levar alívio às pessoas. Eu não estou aqui para levar peso para as pessoas, estou aqui para levar alívio para as pessoas. Uma das formas que eu sempre eu já falo para vocês que Deus sempre nos usa
é na palavra, né? E muitas pessoas falam, pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor pregar. Pastor, o senhor pregando traz uma paz de espírito. Pastor, o senhor pregando, eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Eu digo, glória a Deus. Por quê? Porque essa é a função do mestral, essa é a função do líder, essa é a função de um pastor, né? Então ele vai dizer, porque as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez, e destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, o nosso dever é o seguinte, é destruir os conselhos e toda altivez que se levanta ao conhecimento de Deus. Porque, queridos, Deus ele destrói. Deus ele destrói todo conselho, todo conhecimento que se levanta contra a obra de Deus. Você sabe por quê? Porque tem uma coisa seguinte, é como eu falo aqui, é aqui. Quem contendeu com Deus e teve paz, querido? Qual foi o macho? Qual foi o homem que contendeu com Deus e teve paz? Que falou, olha, eu sou, eu faço, quero ver Deus, quem é você? Vou bater testa de você, com você agora. Quem foi, queridos, que teve paz e prevaleceu? Me diga um macho aí, me diga um homem aí, que contendeu com Deus e teve paz. Homem ou mulher, né? Porque já teve várias mulheres também ousadas, viu? Como Jezabel, como a mulher de Faraó, dentre tantos outros, né? Outras. Então, quem foi que contendeu com Deus e teve paz? Ah, pastor, mas eu não me levanto contra Deus, não. Será que não? Por exemplo, se você perseguir uma pessoa e essa pessoa é um cristão verdadeiro, perseguindo essa pessoa de forma injusta, desumana, cruel, ou até tratando com desdém, com descaso e diferença, você acha que você não tá se levantando contra Deus, não? Você acha que você está... Ah, pastor, mas as minhas leis, como é suas leis? Meu amigo, hoje eu concordo com você. É como eu vi um dia um pregador chamado, ele era ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo tal, chamado Casca de Bala, né? Só que o seu nome era Pastor Wilson, o Pastor Wilson, né, vulgarmente chamado Casca de Bala. E ele tinha uma ordem seguinte, que vinha da liderança da facção que ele fazia parte. Ele falava o seguinte, olha, tem uma ordem, não mexer no exército nem nos crentes. Mexe tudo, mas não mexa nem no exército nem nos crentes. Porque o bicho pega. Porque ele sabia, se mexesse no crente, o pau ia quebrar pro lado dele. Mas ia quebrar pro lado dele direitinho. E se mexesse no exército, né? Então, da mesma forma. Então, por quê? Porque se o bandido, ex-bandido já sabia, ele tinha um conhecimento daquilo que Deus pode fazer com aqueles que são seus, porque a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos dirige, é Deus que nos dá a proteção. Como diz o versículo, aquele que começou a boa obra, né, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, você vê que Deus está no início e no final, né? Meu Deus, segundo as suas riquezas, como nós vemos aqui agora, supera todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Né? Aquele que começou a boa obra, se Cristo começou uma boa obra em mim, em você, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, né? Até o dia da nossa redenção total em Cristo. Então, o que a gente precisa perceber é entregar tudo a Deus, queridos. Tudo a Deus. Com amor, com perdão, né? Sem ressentimento de ninguém, sem ódio de ninguém. Agora, falando a verdade, né? Falando a verdade. Então, e nesses 14 anos que Deus nos colocou, né, à frente de ministério, né? Colocando à frente no corpo de Cristo, eu pude ver várias mudanças, queridos, e pautado naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não naquilo que... Uma coisa que eu nunca fui foi usurpador, não. Eu nunca trabalhei com esta questão de divisão de igreja, nunca gostei desse movimento, nunca gostei.
entendeu? Eu sempre pautei a minha vida nos preceitos do Senhor Jesus, naquilo que a palavra de Deus manda. Por quê? Porque eu fico sempre com a palavra. Né? Eu sei, por exemplo, talvez uma pessoa me ouça, talvez 1 milhão de pessoas me ouçam, mas se uma pessoa me ouvir, ou 1 milhão de pessoas me ouvir, eu vou falar o que a palavra de Deus disse. Eu vou ficar no preceito da palavra de Deus. Eu não estou aqui para agradar o homem, não. Não estou aqui para agradar nem a mim mesmo, estou aqui para agradar a Deus. Eu não estou aqui para enviar uma mensagem, né, como muitos pregadores fazem, só para alimentar o ego humano, só para você vai receber casa, você vai receber carro, você vai receber isso, você vai receber aquilo, né, e passar a mão na cabeça de quem quer que seja, não. Não. Com amor, com carinho, eu falo a palavra de Deus. Naquilo que é para exortar, eu exorto. Naquilo que é para incentivar, eu incentivo. Naquilo que é para alertar, eu alerto. Né? E Deus tem me feito, queridos, graças a Deus, essa ferramenta no corpo de Cristo. Né? De todas as diversas formas falando, até em concílio, queridos, Deus tem me usado. Teve 3 pastores que, pela misericórdia de Deus, né? E das 3 convenções batistas, brasileira, nacional e independente, né? Eu pude estar auxiliando, contribuindo. Claro que tiveram outras ajudas, mas uma ajuda pertinente que os mesmos, né, me pediram, né? E eu pude passar para eles. Todos 3 foram aprovados para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente tem que fazer aquilo que é útil para a vida das pessoas. A gente não pode olhar só para o nosso umbigo, a gente não pode só olhar para a nossa vida, né, nossa forma de ser, né, o meu eu, não. A gente tem que fazer aquilo que Deus manda que a gente faça, né, sobretudo fazendo o bem ao próximo. Que eles fazer o bem ao próximo, isso faz bem. Usa os seus talentos, os seus dons, a sua maneira de ser para fazer bem ao próximo, isso faz bem. Porque quando você faz bem ao próximo, você faz bem a si mesmo. Quando você só nega o bem ao próximo, você faz mal a si mesmo. Quando alguém faz mal a alguém, está fazendo mal a si mesmo. Ah, pastor, mas fulano, eu vi fulano de tal cansado de fazer o mal e não deu nada com ele. Você que pensa. Você que pensa que a conta sempre chega. A conta sempre chega. Então, por isso que a gente tem que andar segundo os preceitos da palavra de Deus e não na nossa justiça própria. E não nossa, queridos, uma das coisas que eu vejo muitos cristãos falando é a questão da justiça própria. Eu falei aqui sobre os 10 pecados capitais da alma, foi uma mensagem que Deus me deu. É uma mensagem que também é uma linha que eu sigo. Porque quais são os 10 pecados capitais da alma? Deixa eu falar aqui para vocês de uma forma bem sintática, né? Bem formal, né? Porque nós precisamos estar no despino, né? A murmuração, a lamúria, o complexo de inferioridade, a autopiedade, né? A comiseração, a maledicência, a frustração, a blasfema, a instabilidade, a justiça própria, que são o efeito. Qual a causa disso tudo? O orgulho, a covardia, o ressentimento, a inveja, a incredulidade, dentre tantos outros, né? Então a pessoa ela precisa ter o que consciência daquilo que ela é, porque são pecados sutis, são pecados astutos, são pecados sagazes, né? Eles são pecados que eles vêm mais camuflados, né? Por exemplo, tem muita gente que é maledicente, né? Tem muita gente que usa a sua boca para amaldiçoar a vida das pessoas, para falar mal da vida das pessoas, né? Por inveja. Por quê? Porque a inveja, queridos, deixa eu te dizer aqui, alguém sente inveja de você. Antigamente, o conceito que a gente tinha era errado, que a gente só sentiria inveja, por exemplo, de um jogador tipo Cristiano Ronaldo, de um jogador tipo Messi, de um jogador tipo Neymar, que tem fama, dinheiro e sucesso, mas não necessariamente. Ou alguém que fosse perito em alguma área, ou de um presidente da república como Bolsonaro, ou de um artista de Hollywood, né, como Denzel Washington, como Will Smith, como Tom Cruise, Brad Pitt, Angelina Jolie, dentre tantos outros relevantes. Mas não, pelo contrário,
Eu já falei aqui que um desses homens pode ter inveja do seu funcionário, que é ajudante geral. Quantos bilionários sentem inveja do seu funcionário que abre o portão para ele? Por quê? Porque o que o homem pode comprar, queridos, ele compra, mas o que o homem não pode comprar, paz, amor, respeito, dignidade, honra, ele não tem condição de comprar. Ele não vai, ele tem coisas que ele tem um limite para ele ali, né? Ele pode ser bilionário, pode ser trilionário, pode ser o que for. Ele pode agradar os bajuladores, pode estar ali com os bajuladores perto dele, mas se tirar o que ele tem, todo mundo cai fora, só fica ele e ele sabe disso, né? Mas o que ocorre? Mas é necessário que possamos ter a consciência da nossa riqueza. Eu já falei isso aqui, nós somos bilionários, querido, né? Você não precisa olhar para um Bill Gates, para um Carlos Musk, né? Elon Musk, melhor, para dizer que você não é rico. Você é rico sim diante de Deus, você é multibilionário diante de Deus, né? E as riquezas desses homens são riquezas passageiras, é riquezas que você tem é eterna, que chama o Senhor Jesus, né? E a despeito disso, não vejo problema nenhum quando você tem uma vocação, né, para se enriquecer, não ficar ganhar dinheiro, é enriquecer. O que é enriquecer fala de propósito, fala de princípios, de valores para ajudar o próximo, né? A partir do momento que o sujeito ele sonega, ele se torna, de ajudar o próximo, ele sonega a si mesmo, ele sonega a bondade, ele se torna um crápula de si mesmo. Por isso que o ser humano tem que fazer o próximo se olhar bem, fazer o bem se olhar quem, né? E outra coisa, é a questão também, querido, da justiça própria que nós estávamos falando. Justiça própria é quando nós falamos nossa justiça em nós mesmos, né? E eu já falei aqui que a Bíblia fala que não vinguei a vós mesmos, mas dá lugar a Deus, né? Porque a justiça vem de Deus, né? A melhor justiça que vem de Deus. Eu sempre falo uma coisa: ao culpado Deus não tem por inocente. Ao culpado Deus não tem por inocente. Se o cara errou, todo mundo erra, todo mundo vai errar, né? Ele pede perdão, ele se quebranta, ele tem uma vida pautada, né, na palavra de Deus. Acabou, queridos, não tem sentença não para ele. Igual Davi, né, pisou o pé na jaca, fez e aconteceu. E só que o Davi é uma forma de arrependimento, é uma forma bem clássica, uma forma bem contundente de mostrar o amor de Deus na vida da pessoa, né? Aí um cara que cometeu tudo que ele cometeu, aí se torna um homem segundo o coração de Deus. É para ver porque Deus ama todo mundo. A Bíblia fala que o desejo de Deus, o sonho de Deus é que todo homem se salve. O desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade. Está lá em Timóteo, né? Que quer que todos os homens se salvem. Deus tem um sonho. Deus tem um sonho, né? Nós estamos chegando aí em 2021. Quantos sonhos nós temos que se não for realizado? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se seus sonhos não foram realizados em 2020, né, projete para ser realizado em 2021, né? Mas não desista de seus sonhos. Se seus sonhos não foram realizados em 2020, projete, né, fique na posição para ser realizado em 2021. É porque Deus ele trabalha com a consistência, a estabilidade, o continuismo. Você precisa ser estável, né? Então, quando a justiça própria, você entrega a justiça, Deus faz justiça, queridos, né? Deus ele faz justiça. E ao culpado, Deus não tem por inocente. A Bíblia fala que o homem natural, ele compreende, a homem natural, ele tem a mente de Cristo. Ou o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. E ele discerne tudo. E de ninguém é discernido. De ninguém ele é discernido. Ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Ou seja, o homem espiritual, ele é um homem, queridos, que não precisa ler livro. Ele é um homem que não precisa ter curso de teologia, que ter 3.000 anos de crente. Não, se tiver tudo isso é bom. É porque eu sempre falo, queridos, eu gosto de deixar claro. A essência é Jesus. Agora tem que ter uma mudança de vida.
A essência é Jesus. Tem que ter uma mudança de vida. Tanto para quem tem 3.000 anos diante de crente e tem quem veio do mundão, quem aprontou, quem deixou de aprontar. Não importa. Em Cristo Jesus, como diz a Paulo, não há grego, nem bárbaro, nem citras. Todo mundo é a mesma coisa. Você entrou para Jesus, eu estou 42 anos no Evangelho, mas o cara que vai entrar amanhã tá igual a mim, acabou. É igual a mim, para Cristo Jesus é igual a mim. Agora, o que é necessário é a essência, né? É a essência e principalmente daqueles que já têm a idade de maturação, que a maturação vem com a essência. Ah, pastor, mas tem gente que tem 50 anos de evangelho, tem que considerar. Não. Tem gente que tem 50 anos de evangelho e é menino espiritual. Tem gente que tem 40, 60 anos de evangélico e é menino espiritual, não amadureceu, não cresceu espiritualmente. E tem gente que tem um dia, 2 dias, 3 dias, né? E deixa o evangelho entrar e já é maduro espiritualmente. E vice-versa também. Não é como é como uma felicidade, é um estado de espírito, né? Então é a pessoa deixar Cristo inundar sua vida, Cristo transformar sua vida. Agora é necessário ter mudanças, é necessário ter metanoia, é necessário aceitar Jesus, confessar Jesus, porque essa coisa só de confessar Jesus e não ter mudança é balela, viu? Então, e outra coisa, só metanoia sem confessar Jesus também é balela. Romanos 10:8. Se com tua boca confessares, né? Tem que confessar. A questão de uma coisa não anula a outra. Eu vejo muitos pregadores falando é, inocentemente que na Bíblia não teve aceitação. Teve sim. Romanos 10:8. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Que se com tua boca confessar não é, queridos, se confessa o quê? Se confessa com o nariz, com o ouvido, com o olho, não, se confessa com a boca, fala, verbaliza, né? E contra a verdade não podemos contra a verdade, né? Então na Bíblia tem a questão implícita assim de eu aceitar Jesus, de eu aceitar Jesus e ter uma mudança de vida, né? Que já pensou, o cara, eu tô com eu do nada, né? O cara transforma, não tem existe isso, é um princípio, um princípio e uma são valores e princípios que não pode ser tirado da palavra de Deus, né? Então, queridos, então o que a gente precisa entender é isso. A gente precisa estar nesse presente século, né, buscando ao Senhor, em espírito de verdade. Não somos super-homens, não somos homens de ferro, agora somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Né? E nesse presente século, queridos, eu tenho a preocupação, é apenas dessa preocupação, de combater o combate da fé na doutrina. Eu visto, tenho observado, né, o mundo, as pessoas, o mundo evangélico, e eu vejo muita carência bíblica, muita fragilidade bíblica dos jovens, né, de todos os segmentos. E na minha época, era uma época mais, os jovens eles eram mais consistentes, e não é questão de ser careta, queridos, porque eu sempre fui um homem bem à frente do meu tempo, eu posso dizer assim, sempre fui um homem à frente do meu tempo, amadureci cedo, você viu um pouco da minha história. Agora, eu sou pecador, não sou Jesus, nem sou anjo. Isso aí nem quero ser. E eu, como diz o apóstolo Paulo, eu glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, sou forte. Agora, eu tenho observado o seguinte, que há uma falta de consciência, discernimento, conhecimento por parte do cristão. E quando eu vou ver, porque eu posso até pegar leve com as pessoas que estão se convertendo agora, os jovens dessa época, né? É uma época difícil. Mas quando eu vejo jovens, queridos, que nasceram na minha época, tem 30, 40 anos de crente, é filho de pastor, é, tem pessoas que nasceram no Evangelho, tem pessoas que nasceram, são envolvidas com o Evangelho e vai para o presente século, queridos. Eu não consigo, como diz Bastião de Barreto, eu não consigo me conformar com esse mundo. Não, não consigo me conformar com esse mundo. Não estou dizendo que você vai ser careta, que você vai ser imbecil, que você vai ser tolo, nada disso. Não estou dizendo isso.
Estou dizendo que você precisa ter a palavra de Deus, né? Se conformar com a palavra de Deus, a se moldar a palavra de Deus. É apenas isso que eu estou falando, né? Então combata o bom combate da fé com a palavra, com a Bíblia, né? Levando a palavra de Deus, resgatando as pessoas para Cristo, resgatando as pessoas para Jesus, né? Através da palavra de Deus. Porque, queridos, nós estamos no mesmo corpo, né? E como diz aqui, esse ano foi um ano que Deus me deu algumas reconfiguração, né? Não somente a mim, uma ressignificação, uma convergência e uma transfundação. E eu tenho visto isso também de uma forma muito bonita. Agora, a igreja está preparada para o arrebatamento. A igreja, ela está, a igreja, ela é. A igreja, ela está. A igreja não será. Porque eu sempre falo o seguinte: se Jesus vier hoje, só tiver um crente só, um crente, ele vem arrebatar esse crente no mundo todo. Hoje em dia é impossível calcular o número de crentes, né? No mundo, cristãos verdadeiros, né? Quer dizer, cristãos nominais, nós temos cerca de 2 bilhões de cristãos nominais protestantes evangélicos. Protestante evangélico, eu creio que nós já chegamos a 2 bilhões de cristãos nominais protestantes. Agora, para dizer que qual desses, né, tem uma vida no altar, só Deus. Desses 2 bilhões, será que 10%? Será que 50% estão seguindo a Deus? Né? Não falo ser perfeito, nem falo ser religioso. Mas tem um relacionamento com Deus, só Deus sabe. E, por exemplo, vou colocar uma situação hipotética. E desses 2 bilhões, apenas, eu vou até melhorar o caso. Se tivesse 2 crentes, um sou eu e o outro é você, que tem um relacionamento com Deus e houvesse o arrebatamento, Jesus só vem buscar esses 2. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A gente que pensa, não, que Deus vai esperar o tempo para todo mundo se converter, se quebrantar e ser uma pessoa com metanoia, uma pessoa com quebrantada. Não. Jesus, quando dá a plenitude do tempo, ele vem, acabou. Né? Quem está quem será, já foi. Né? Então, e acabou. E glória a Deus por isso, porque Deus vai vir buscar apenas aqueles que são lavados redimidos do sangue de Jesus. Que Deus tenha misericórdia, compaixão de nós e que possamos também fazer por onde, né? Porque o evangelho é 2 vias. Você tem que fazer, se esforçar, negar a si mesmo, e Deus, a graça de Deus já é sobre as nossas vidas. Então, para vocês aí do YouTube, que Deus abençoe. Então, combata o bom combate da fé, com segurança, com ousadia, com fé, com desvelo, com entusiasmo, querido. Siga a Deus com entusiasmo. Amém? Com alegria e felicidade. Deus abençoe você do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Então, querido.